1999, o mundo conhecia um dos jogos mais fascinantes já criados, um jogo que com certeza é queridinho de vários de vocês, que obviamente é Silent Hill, uma franquia super aclamada e que com certeza deixou sua marca não só na indústria dos jogos, mas na vida de muitas pessoas que gostam desse tipo de mídia. Mas você sabia que Silent Hill, além de várias inspirações que teve por trás de cada um dos jogos, teve uma inspiração muito importante na criação do primeiro jogo, que é o filme Jacob's Ladder. Então hoje eu vou comentar um pouco sobre esse filme, sobre a simbologia que existe nele e um pouco sobre a relação dele com Silent Hill. Muitos de vocês vivem me pedindo para poder fazer vídeos sobre Silent Hill, mas assim, Silent Hill é uma coisa tão complexa que eu tenho que parar para pesquisar sobre vários temas diferentes. Eu não quero falar só por cima do jogo, quer dizer, dos jogos, sabe? Tem várias coisas que eu acho que são interessantes de explorar. E como eu sou uma pessoa que conhece mais de cinema, eu acho que falar sobre inspirações do cinema é perfeito pra mim, pro meu nicho. Porém, eu tenho vontade de falar mais sobre os jogos também, isso é algo que eu ainda vou fazer, talvez esse ano. Mas agora prosseguindo e comentando um pouco sobre o filme, esse filme é de 1990 e ele é dirigido pela mesma diretora de Lolita e de um outro filme que é clássico também dos anos 80, que eu vou tentar deixar o pôster. Eu acredito que alguns de vocês conheçam. Esse filme, ele também é um clássico do início ali dos anos 90, ou algumas pessoas diriam do final dos anos 80, já que ele é de 1990. Mas enfim, ele também é um clássico do período em que ele saiu, porém eu sinto que hoje em dia ele não é um filme tão comentado. Eu acho que ele chegou a passar na TV e o nome dele no Brasil é bem diferente do nome original. Eu acho que é Alucinações do Passado, então não sei, parece que, sei lá, pra mim não encaixa tanto com a proposta do filme, faz parecer que ele é uma novelona ao invés de, sei lá, um filme que tem elementos ali sombrios e etc. Mas afinal, sobre o que é esse filme e por que esse filme tem essa relação com Silent Hill? Primeiro de tudo, eu acho que é importante destacar que o Silent Hill em si, o projeto original, ele era meio que para ser uma cópia de Resident Evil na época. Só que os produtores eram pessoas que tinham muita paixão sobre vários tipos de mídia diferente de arte, tá? A equipe que criou o Silent Hill é uma equipe que é muito aclamada justamente por isso, porque eram várias pessoas muito criativas que não queriam só fazer um plágio, mas um projeto que realmente pudesse acrescentar alguma coisa para os jogos de horror, uma coisa mais aprofundada e com mais inspirações artísticas. E ainda bem que eles fizeram isso, porque imagina se Silent Hill só fosse uma cópia de Resident Evil. Provavelmente a gente nem conheceria esse nome. Uma inspiração que muitas pessoas não sabem que existe por trás da música tema de Silent Hill, por exemplo, é a música Soul Times, da banda Portishead. Meu Deus, é muita coisa com nome difícil de pronunciar, mas eu vou deixar aqui para vocês entenderem melhor. Então, essa música foi uma grande influência para a música tema de Silent Hill, que, vamos ser sinceros, não tem como confundir. Outras obras que também influenciaram com certeza foram alguns dos filmes do Kubrick. Também tem um pouco da filmografia do David Lynch, que com certeza teve ali a sua influência. Então as inspirações elas vão ser gigantescas de várias coisas diferentes e de várias épocas diferentes. Mas, como eu disse a vocês, o foco hoje é nesse filme. Então, pessoal, esse filme é sobre o Jacob, que é um
veterano ali, ele participou da Guerra do Vietnã e ele é cheio de traumas por causa dessa situação toda que ele enfrentou lá. Ele viu atrocidades. E o começo do filme lembra até um pouco Apocalipse Now, com aquelas cenas dos helicópteros, aquela coisa bem filme do Vietnã mesmo. Se você, assim como eu, já assistiu 1 zilhão de filmes sobre esse tema, você sabe do que eu tô falando. Mas eu acho que boa parte da inspiração vem ali desse estilo meio Apocalipse Now mesmo. Enfim, esse início do filme faz você pensar, nossa, mas o que o filme tem a ver? Mas calma, que ele é pra explicar um pouco desses traumas ali que o personagem tem. E a gente vê toda aquela situação, toda aquela loucura da guerra, então ele desperta num metrô, que, vamos ser sinceros, é um ótimo cenário para qualquer jogo, qualquer história de terror, né? Aquele metrô escuro, com poucas pessoas e todas elas bem esquisitas. Aí a gente já percebe alguns dos elementos que inspiraram não só Silent Hill, mas acredito que vários jogos dessa temática também. E nisso ele volta pra casa, onde ele vive com a namorada dele, que tem um nome bem peculiar, o nome dela é Jezabel, então deem uma gravada nesse nome, porque se você é cristão, eu acredito que você já pegou aqui um nome ali um pouco peculiar, né? Mas enfim, eu vou explicar mais pra frente sobre isso. Então, dá a impressão de que até que ele tem uma vida normal, se eu não me engano, ele é tipo um carteiro, e enfim. Só que ele começa a ter várias alucinações muito bizarras, que sinceramente são idênticas, várias delas são idênticas aos monstros de Silent Hill. Quem já jogou esses jogos e viu esse filme ficou: nossa, é idêntico, é idêntico. Tem alguns que, tipo, tá na cara que eles se inspiraram, copiaram, mas enfim. A inspiração tá bem clara ali quando você começa a ver essas criaturas do filme, que são criaturas humanoides, mas ao mesmo tempo muito distantes de um ser humano. É uma coisa difícil de explicar e eu acho que o filme fez isso muito bem, porque ele podia partir de algo exagerado, mas ele fez algo que ainda tem um lado um tanto humano e eu acho que funcionou perfeitamente nesse filme para causar essa confusão, essa estranheza. Com toda essa confusão, o Jacob vai começar a questionar o que é real, o que não é e qual é a explicação por trás de tudo que está acontecendo com ele. Para eu poder continuar explicando sobre a simbologia e a história do filme, lamento, mas eu tenho que dar spoiler. É impossível não dar spoiler. Então, se você quiser ter uma experiência, caso você nunca viu esse filme, eu recomendo que você pule, não veja essa parte, mas volte depois que você vê o filme, porque acho que você vai curtir ou talvez vai tirar algumas dúvidas, tá? Enfim, vou deixar a minutagem, como sempre, para vocês pularem pro final do vídeo, onde já não tem mais spoiler, beleza? E é isso. Caso você vá assistir o filme, espero que você curta. Mas, enfim, agora vamos prosseguir com os spoilers. Então, esse é um filme que mistura vários tipos de simbologia diferente, tanto coisas do cristianismo quanto coisas do budismo. Conforme o personagem ele vai explorando mais todas essas confusões, ele tenta buscar alternativas para entender o que está acontecendo. E uma das alternativas que ele mais acredita é que ele passou por experimentos do governo quando ele estava no exército. E isso daí tem um fundo de verdade, inclusive na vida real mesmo, fora do filme. Até nos créditos do filme eles falam um pouco sobre isso, e se você pesquisar, bom, é bem chocante, mas sim, esse tipo de coisa rolava naquela época. Bizarro, mas enfim. No filme, ele pensa que tudo que está acontecendo é por causa disso. E isso é uma das justificativas, mas não é a justificativa final. Porque conforme a gente vai vendo as coisas se desenrolando, o filme vai jogando vários indícios de que o Jacob não tá no nosso mundo, né? Ele já tá em outro plano, uma espécie de purgatório. A gente vai ver vários personagens
e jogando dicas aqui e ali de que ele não tá vivo, né? Tem uma moça que lê a mão dele e diz que ele não tá vivo, os registros dele vão sumindo dos lugares, etc. Então, é isso, tá? Se você já viu o filme, você sabe que o grande plot, digamos assim, é que ele não está vivo. Mas sendo totalmente sincera com vocês, eu não acho que essa é a parte mais interessante. Ai meu Deus, esse é o plot do filme, ele não tá vivo. Não, eu acho que isso fica bem na cara conforme a gente assiste o filme. Só que o que realmente é interessante é todas essas passagens que ele tem até a conclusão, né? Até ele realmente aceitar a morte dele. Então, tem muita coisa interessante para explorar, muita mesmo. Esse filme é cheio de simbolismo e você tem que ver mais de uma vez e ler. Nossa, porque tem muita coisa interessante ali. E esse filme, ele é inspirado em algumas outras obras que eu vou explicar para vocês agora. Como eu disse a vocês, o filme mistura simbolismos do cristianismo e do budismo. E como que a gente vai explicar isso daí? Bom, se você reparar o nome dos personagens desse filme, você vai observar que boa parte deles tem nomes que têm relações bíblicas. Desde a namorada dele, que se chama Jezabel, que é um nome bem pesado se você colocar o contexto bíblico, né? Jezabel era uma mulher que era um tanto, assim, aproveitadora e que destruiu várias coisas. Mas ela é uma figura que gera muito desprezo, né? Se você colocá-la no contexto bíblico, então ninguém teria o nome Jezabel, né? A não ser que seus pais, assim, realmente não tivessem noção nenhuma, só acharam o nome bonito, não pensaram, não pesquisaram. Então, esse nome não tá ali por acaso, ele tem todo um significado também. E a Jezabel no filme dá pra ver que ela é uma figura bem complexa. Ora, ela é uma figura extremamente, assim, carinhosa, afetuosa, e ora mostra que ela realmente é uma espécie de víbora, uma pessoa que tem duas faces. Uma coisa que mostra isso no filme é quando ela queima todas as fotos que o Jacob tinha, fotos que tinham um significado emocional muito grande para ele, e ela simplesmente queima tudo, apaga um pouco da história dele, destrói uma parte dele. Voltando a falar sobre o simbolismo que existe dentro do filme, o filho que faleceu do Jacob se chama Gabriel, que também tem uma ligação com o anjo. O médico dele tem uma relação também. Eu vi um vídeo estrangeiro muito bom, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que se você souber inglês, é porque eu não sei se ele tem legenda em português, mas se você souber, cara, esse vídeo explica coisas de uma forma muito mais complexa do que eu tô explicando, com termos muito mais complexos, sobre todo esse lado religioso do filme. Então eu recomendo demais que você assista. Esse vídeo pode te ajudar a entender muito mais sobre toda a simbologia desse filme, que é bem complexa. E o lado budista do filme, com certeza, é sobre as várias passagens que existem no pós-vida. O filme tem uma inspiração no livro Bodou Tordou, me perdoe, não sei pronunciar, mas é esse livro aqui, tá? Que é um livro que inclusive tinha desaparecido, era um segredo, digamos assim, ficou perdido no tempo e demorou para ele poder ser encontrado e traduzido internacionalmente. Ele chegou a ser um livro proibido em alguns períodos e é bem interessante. Sinceramente eu nunca li, mas eu fiquei muito interessada depois que eu comecei a ler aí as teorias desse filme. E eu tenho um pouco de interesse pro budismo, mas é complexo, nossa, exige muito estudo. Tirando esses elementos mais complexos e religiosos de lado, o filme tem uma ambientação fascinante para quem gosta de obras desse tipo, com cenários que se transformam, bem parecido mesmo com Silent Hill, coisas que têm muita dualidade, tanto os lugares quanto as pessoas, que ora são carinhosas, afetuosas, pessoas boas, e ora, do nada, elas têm uma face de estranheza. O filme explora isso de uma forma fascinante. Uma das coisas que eu também preciso mencionar sobre esse filme é que a trilha sonora dele é maravilhosa. Ela é a cara da trilha sonora de Twin Peaks e eu sou muito fã de Twin Peaks. É uma coisa que eu acho que eu nunca comentei aqui no canal,
mas eu sou obcecada por Twin Peaks há alguns anos, desde que eu tinha acho que 14, 15 anos. Twin Peaks fez parte da minha vida e eu acho que, assim, eu não seria quem eu sou hoje em dia se eu não tivesse visto Twin Peaks quando eu era tão jovem. Mas enfim, esse filme tem esse estilo de trilha sonora parecido, até porque ele saiu no mesmo ano que Twin Peaks, então faz sentido. Imagina se esse filme tivesse sido dirigido pelo Lynch. Eu acho que seria interessante, hein, cara? Algumas pessoas às vezes não gostam muito dos aspectos do filme em torno da guerra, mas eu acho que complementou muito bem o filme. O personagem tem vários traumas. Ele tem o trauma de ter passado por tudo aquilo na guerra, o trauma do divórcio, o trauma da perda do filho, e essa questão da guerra complementa tudo, dá muita profundidade a tudo. Então eu não tiraria isso do filme e eu não entendo porque tem gente que não gosta desse lado. Eu acho que complementa tudo, principalmente essa questão também das experiências que fizeram com os soldados. Eu acho que, sabe, realmente junta tudo ali, principalmente porque isso tem um aspecto real, né? Esse tipo de coisa realmente aconteceu e acredito que isso também pode ter influenciado um pouco nas alucinações, nas coisas que ele teve no pós-vida também. Misturou algo espiritual com algo ali químico, é o que eu penso, apesar de que é mais pro lado espiritual do que o químico. Com certeza esse é um dos vídeos mais confusos que eu já fiz. Mas se você viu esse filme, você sabe que é nessa pegada mesmo. Mas eu queria mostrar pra vocês um pouco desse lado repleto de simbolismos que tem no filme, que eu acho que a gente não pode ignorar. Eu achei esse filme fascinante. Eu sei que ele tem um plot que muitas pessoas já estão um pouco cansadas de ver, que é essa questão do personagem estar morto o tempo todo. Mas, pra mim, essa não é a parte mais importante do filme, e sim toda a jornada, essa coisa do personagem passar por uma espécie de purgatório, depois algo infernal, com um monte de coisa grotesca acontecendo, e depois algo angelical, algo, nossa, tipo, céu, e algo limpo. Enfim, é fascinante a jornada e é difícil encontrar algo assim, e toda vez que eu vejo um filme assim eu fico louca. Eu fico encantada por esse tipo de filme. Eu gosto muito de filmes que mostrem essa coisa meio purgatório. E essa coisa de o personagem ser obrigado a confrontar traumas, etc. É muito Silent Hill, vamos ser sinceros. E agora, voltando a falar do filme sem spoilers, e um pouco mais sobre a relação dele com Silent Hill. Então, Silent Hill é conhecido por mostrar um lado muito humano de situações não tão humanas, digamos assim. Personagens que são obrigados a confrontar os traumas do passado, obrigados a confrontar seus próprios pecados, todas as coisas que pesam dentro da cabeça deles. É como se tudo aquilo realmente fosse uma grande consciência, uma coisa bem... é complicado de explicar. Mas enfim, se você já jogou Silent Hill, deve ter entendido o que eu tô falando, né? Existe toda essa coisa de ter que confrontar coisas que você não gostaria de confrontar. Isso vai se materializar de várias formas. Tem todo um simbolismo nos monstros de Silent Hill, e nesse filme também tem um pouco disso, tá? Principalmente com os elementos da guerra. Então, é basicamente isso. Eu recomendo muito esse filme pra todo mundo que gosta desses filmes com esse tipo de vibe de estranheza e de confusão, e também do começo dos anos 90, com aquele estilo meio David Lynch, etc. Enfim, eu acho que esse filme não tá disponível em nenhuma plataforma de streaming atualmente, e nem no YouTube, o que dificulta um pouco aí pra você assistir, mas sempre tem um jeito, né, pra poder assistir. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha servido pra apresentar algumas coisas novas pra vocês, né, tanto a música que eu citei, que também tem ali, foi, né, uma inspiração pro tema de Silent Hill. Enfim, tem várias coisas interessantes e eu acho que esse é um filme muito bacana pra gente poder debater. Então, se você também já viu esse filme, qual é a sua opinião sobre ele? Tem alguma coisa que você notou que eu não notei? Deixa aí nos comentários que eu vou ler tudo, porque
Eu tô bem fascinada por esse filme. Eu reassisti ele pra poder fazer esse vídeo e eu gostei mais dele na segunda vez do que na primeira vez que eu assisti. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais!